Fala, gente, aqui canal Tricolaço para as coisas do São Paulo, depois de Santos 1, São Paulo 0, jogo do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada, Vila Belmiro, jogo de transição para aquele período de Libertadores da América, mas chato, hein? Chato, chato. Eu acho até que as pessoas têm um nível de compreensão um pouco maior, graças a o foco todo estar voltado para o jogo da quinta-feira. Porque eu vou dizer uma coisa, eu não gostei de nada. E eu não gostei de nada, inclusive, pensando no jogo da quinta. Porque, ok, entrou com time reserva, muita gente sendo preservada, só que depois alguns titulares entraram em campo e o São Paulo rendeu muito pouco com os reservas que começaram a partida e com os jogadores, os chamados titulares que entraram depois. Chamados porque o São Paulo não tem um time que você possa chamar de titular pensando em jogadores grandes de ponta já há algum tempo. Né? Você não tem Caleri, não tem Oscar, não tem Lucas, e atualmente também não é da ponta, mas é um jogador que participava muito do time, que era o André Silva. Você tem o Luciano, que não tem conseguido acertar hoje. E o resto já é uma mistura, que é alternada a cada jogo. Então não dá para dizer o São Paulo não usou seu time titular. São Paulo usou um time mesclado, mas que poderia render mais. Eu estou preocupado também com as coisas que aconteceram em termos de organização, porque é o seguinte, o São Paulo jogou bem contra a LDU, mas teve dificuldade de marcar. O São Paulo jogou muito bem contra o Cruzeiro, mas perdeu. O São Paulo jogou menos com o Botafogo, mas enfim, o suficiente para ganhar o jogo. Jogou melhor que o Botafogo, mas só fez um gol. Tá faltando alguma coisa, e claro, tá faltando jogador para completar isso. Tá faltando o André, tá faltando o Caleri, tá faltando o Rian Francisco, tá faltando o jogador que o São Paulo poderia ter buscado e não conseguiu. Tá faltando o Rigoni, que até agora não estreou direito. Porque entrou bem contra o Botafogo. Entrou bem, mas não realizou muita coisa. Para mim, jogou mal na quinta-feira e para mim jogou nada hoje, de novo. E já me preocupava quando chegou, porque teve um jogador que teve uma pequena boa fase só no São Paulo em 2021, foi embora, nunca se tornou grande, relevante onde jogou, e voltou para o São Paulo com essa característica, e continua sendo um jogador que pouco acrescenta ao time. Né? Então isso me preocupou. Acho que o São Paulo começa o jogo com a defesa firme, e graças à defesa firme o Santos não abriu o placar, e isso para mim é ruim, porque esse é o ponto. O Santos, com todas as limitações que tem apresentado, pressionou muito o São Paulo já no primeiro tempo. Bom, o número de finalizações, o Santos, em determinado momento do jogo, estava com 17-2. Depois o São Paulo aumentou um pouquinho, mas mesmo assim não chegou ao número de finalizações do Santos. O Santos não marcou logo no início, porque a zaga funcionou bem, os jogadores se anteciparam as jogadas várias vezes, e o goleiro Yang, que hoje entrou com mais confiança, jogou bem também. Senão já teria tomado, demorou para tomar o gol o São Paulo. O problema do São Paulo foi não criar, São Paulo, oportunidade para fazer gol. Foi um negócio assustador, com um detalhe. O time me passou a impressão de preguiça, e alguns jogadores simbolizaram essa preguiça muito. O Ferreira não estava afim de jogar. Isso é muito grave, cara. Para mim, ele não estava afim. Não estou acusando, eu estou dizendo que essa é a imagem que ele passou. Não estava afim, não queria correr, não queria terminar um lance, não se incomodou de passar errado, não entendi o que aconteceu. O Rodriguinho também estava meia boca. Ok, cansou, mas estava, parece que indisposto, não estava afim de jogar, uma coisa um pouco fora do padrão, não curti. Não curti, achei que esses jogadores tinham que demonstrar pelo menos um pouco mais de vontade para tentar vencer um rival fora de casa, ou tentar mostrar que tem condições de segurar esse time
como jogador referência, sabe? Então o São Paulo produziu muito pouco no ataque por causa disso também, né? Foi uma vergonha, cara. Foi uma vergonha na Vila Belmiro a atuação do São Paulo hoje. E por mais que a gente considere que o importante é quinta-feira, me preocupa porque alguns jogadores estarão lá na quinta. E eu acho que falta um negócio para esse time do São Paulo que é um pouco mais de sangue nos olhos. O time atual passou a jogar melhor, coletivamente, de forma mais organizada, se bem que essa organização se perdeu já em alguns jogos, mas de um modo geral é organizado. Hoje não foi, hoje foi bagunçado o time, mas eu acho que o time perdeu um pouco daquela raiva necessária para vencer jogos. E isso vai precisar quinta-feira. São Paulo é obrigado a fazer 2 gols quinta-feira. Obrigado. E não tomar nenhum. Se jogar como jogou hoje, não faz nenhum. Porque hoje não criou para fazer. Foi uma coisa assustadora. Foi criar, assim, meio na base dos trancos e barrancos, só no segundo tempo. E só no final. E só quando já tinha praticamente metade do time titular de novo. Não, bicho, não dá. Crespo tem que chamar a atenção dos caras, cara. Hoje no intervalo eu já tinha feito essa observação. Não é nem de orientação tática, é chamar a atenção mesmo. Até porque taticamente o time está indo bem até aqui. Não dá para dizer que é uma tragédia o trabalho. Mas pode virar. Pode começar a cair de qualidade. Então essa é a preocupação. São Paulo precisa passar a imagem de que está preparado para o jogo de quinta, que é importante. Agora, os jogos do Brasileiro também são. O São Paulo vai morrer nessa rodada na 7ª colocação? E aí? Vai ser passado na próxima? Vai ser passado em algum jogo atrasado de meio de semana? E como é que faz para estar na Libertadores o ano que vem de novo? Isso é sério, cara. Esse compromisso precisa existir. Clubes como São Paulo não podem ficar fora de Libertadores da América, torneio grande. Não pode. Não pode. Não pode. Acho que a torcida quinta-feira tem que estar presente, fazer muito barulho, mas eu estou preocupado com a atitude do time. Espero ver outra atitude na quinta-feira também. O Yang hoje foi bem, depois demonstrou. Ele demonstrou sangue nos olhos. E foi lá para o ataque, mesmo de forma estabanada. Não gosto muito disso, não. O goleiro tem que ser responsável na dele, isso tem que ser algo treinado, pensado, não pode ser uma coisa de susto, mas eu gostei do fato dele ter demonstrado empatia com a vitória, vontade de fazer gol, pelo menos. Além de ter feito boas defesas no primeiro tempo. E o gol foi na cara dele, não tinha o que fazer. Então, 7,5 para o Yang. Nós tivemos o Alan Franco jogando ali pelo lado direito da zaga. Partida boa. Não, perdão, Rafael Tolói. Que isso, Alan Franco. Rafael Tolói pelo lado direito da zaga. Boa, firme, com boa antecipação em relação a alguns jogadores do Santos. Leva nota 7. O Luan começou o jogo. Muito bom aquela lasqueira. O Luan começou o jogo como capitão, começou o jogo como um dos zagueiros, foi bem na partida, não é a dele ser zagueiro, mas a gente percebe que o Crespo deve estar treinando essa utilização, porque ele não estava incomodado com isso. Não acho que tenha jogado mal, acho que foi bem ali. A dele é volante, mas ele tentou entregar e conseguiu alguma coisa. Vou dar uma nota até pelo esforço, 7,5 para ele. E para o Sabino, 7. O Sabino foi o jogador de trás que melhor saiu com a bola hoje. Tentou infiltrar, tentou chegar à frente. Na defesa foi bem também. Também foi firme. Na hora do gol, acabou passando um pouco pela falta de combatividade dele ali. Permitiu o cruzamento, enfim. Mas, de um modo geral, não foi o pior jogador do São Paulo, não. O Mailton foi bem, porém jogou para ninguém lá na frente, ninguém estava lá muito interessado em ficar, ele encontrava algumas dificuldades para chegar até o fundo, mas mostrou velocidade, aparece para o jogo, tenta algumas jogadas, nota 7 para ele também. O Alisson, para mim, foi razoável apenas. Acho que ele faz uma partida onde ele fica ali com aquela função do Marcos Antônio, mas errando um pouco mais de passes, sendo até combativo, mas sendo pouco criativo. Dá uma nota 6 para o Alisson. O Rodriguinho, não foi o Rodriguinho ali,
Oh, meu Deus do céu. Formou com quem ali, rapaz? Bom, a gente teve o Enzo. Perdão, o Wendel lá do lado esquerdo. Já foi melhor do que foi hoje. Não conseguiu fazer jogadas que levassem o time ao ataque para fazer cruzamento na área. Teve muita dificuldade para isso. Tramou algumas boas jogadas ali com o Ferreira na frente. Mas aí o Ferreira também não dava sequência. Vou dar uma nota 7 para ele. O Rodriguinho, eu achei que foi um pouco desligado da partida. Não sabendo muito bem como fazer, o que tinha que fazer para se organizar para o ataque. Vai levar uma nota 5,5 hoje por causa disso. O São Paulo começou no ataque com o Dineno, desligadíssimo, não tendo a menor ideia do que estava acontecendo ali. Um jogador a menos em campo. Impressionante. Impressionante. Leva uma nota 5, porque pouco produziu, pouco se interessou por produzir. O Ferreira, para mim, foi preguiçosíssimo, não justificou a presença em campo. Foi um cara que entrou bem contra a LDU e começou muito mal hoje, mas o que mais chamou a atenção não foi o mal tecnicamente. Parecia um mal de propósito. De propósito. Nota 5 para ele. E o Negruti, que eu acabei não mencionando aqui, esse eu acho que se esforçou para aparecer, para jogar bem, para ter mais oportunidades. Foi a primeira efetiva que ele teve. Vou dar uma nota 7 para ele também. Bom, entraram o Marcos Antônio. Esse sempre melhora o time, melhorou de novo hoje. Pena que o ataque não estava funcionando. Por causa dessa melhora, desse aumento da velocidade da equipe e da melhora nas ligações com o ataque, vou dar para ele uma nota 7. Entrou o Damian Bobadilha, para mim também um pouco desligado, um pouco de freio de mão puxado, nota 6 para ele. Acho que dá para ganhar uma nota, mas não 6 nada. 5,5 para o Bobadilha. Entrou o Rigoni, que eu achei que não acrescentou nada no ataque, nada. Entrou no lugar do Ferreira. Tinha um pouco mais de velocidade, mas tocava muito pouco na bola e também não se apresentava para tocar, e quando tocava, tocava errado. O Luciano entrou depois, no lugar do Rodriguinho, a fim de jogar, mas mal tecnicamente, presa fácil da marcação. E por último entrou o Enzo Dias no lugar do Wendel. A atuação correta ali, nada demais também. E aí o final teve aquele povo todo indo para a área, aquela coisa toda, aquela loucura toda que você viu lá. Bom, aquela história, vai ficar o quinta-feira aqui, né? Mas eu fiquei com uma impressão muito ruim de hoje. Tomara que, desde o início do jogo na quinta até o final, a atuação de São Paulo não tenha nada a ver com a atuação de hoje. Se tiver, aí na semana que vem a gente vai ter que conversar muito sério, porque as coisas não foram boas hoje não. Valeu!